Esse é o momento no culto em que nós separamos na nossa liturgia para que Deus, que promete falar com o seu povo, por meio do Espírito Santo, e nós então precisamos buscar isso, em oração, em dedicação, em atenção. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, mais uma vez. Hoje nós vamos ler no capítulo 3, do verso 16, continuando de onde nós paramos, e eu vou ler até o verso 3 do capítulo 4, que está ligado ao contexto, ao assunto que nós vemos aí no finalzinho do capítulo 3. Então é do verso 16 até o verso 3 do capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo, ó Pai, que se reúne mais uma vez em teu nome. Um nome que é santo, do Deus Altíssimo, majestoso, Criador e mantenedor de todas as coisas, mas que em toda a sua grandeza escolheu um povo e chama esse povo para se dar a conhecer, para conduzir, ó Pai. E aqui nós estamos, Senhor. Nós deixamos as outras coisas, os nossos outros afazeres, para prestar um serviço de adoração, de culto ao Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacite a entender a Tua vontade, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos transforme, nos molde ao caráter de Cristo. Aquele que tornou possível que nós, mortos em nossos delitos e pecados, ouvíssemos a Tua voz, o verbo da vida. É em nome dele, ó Pai, que nós te pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algo belíssimo em Gênesis, logo no início da Bíblia, Gênesis 2, no verso 26, quando o texto diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa palavra façamos, ela chama a atenção porque ela está no plural. E teologicamente nós chamamos isso de plural da majestade, ou plural majestático. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dizem façamos. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, então o texto para todas as coisas e diz façamos o homem. No conselho da Trindade, Deus amou a criação do homem de maneira especial, quando em comparação a toda a demais
criação. Deus amou o homem e no conselho da Trindade o fez à sua imagem e semelhança. Ali Deus falava sempre e algo acontecia. Deus fala e algo acontece porque Ele é a própria verdade que se estabelece. Tudo que Deus diz é verdade, é concreto. E em amor Deus falou ao homem, se revelando em verdade e amor na criação. Mas aquele homem, nosso pai, nosso primeiro representante, Adão, juntamente com sua esposa, como nós sabemos, ouviram uma mentira. Eles deram ouvidos a uma mentira. E, irmãos, a mentira é a perversão da verdade. Eles deram ouvidos à perversão da verdade de Deus. Com isso, eles viraram as costas para Deus, para o seu amor e para a sua verdade. De lá para cá, a sociedade tem se afundado em mentira, hipocrisia, perversão e injustiça por causa da mentira, da hipocrisia e da perversão da verdade. Uma injustiça acontece exatamente quando a verdade é pervertida. Essa semana, talvez muitos de nós tivemos acesso aqui a uma notícia, dentre tantas notícias, acerca do poder judiciário do nosso país. E uma das notícias é que o procurador da República, na verdade ex-procurador de 2003 a 2021, Deltan Dallagnol, ele foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula, porque como promotor ele estava envolvido ali em todo aquele processo que vem sendo aos poucos anulado, cancelado, reanalisado. Agora, o que me chama a atenção aqui não é discutir sobre política, Deltan Dallagnol, Lula. A minha intenção aqui é que nós observemos o que aconteceu em seguida a essa notícia, como reação daquilo que foi decidido pelo Poder Judiciário. Até quinta-feira, sem que Deltan Dallagnol pedisse, começou a surgir transferências de valores para sua conta bancária, de maneira que ele tinha até quinta-feira R$500 mil, de pessoas que colocaram a mão no bolso, tiraram do seu e doaram sem que ele pedisse, certamente porque estavam contrariados ou achando injusta a resposta da justiça do nosso país. E essas pessoas então se prontificaram a ajudá-lo no valor da indenização. Veja, esse problema, como eu acabei de citar, isso é meramente um exemplo, nós temos inúmeros outros exemplos. Esse problema não é só do nosso país, esse problema não é só dos tempos que nós vivemos. Salomão, nesse texto, ele começa a nos puxar para olhar algo em que ele tinha ainda um pouco de esperança de encontrar sentido para se viver. A padronização da verdade, o estabelecimento da verdade, daquilo que é reto, daquilo que é justo. Mas Salomão, então, olha para tudo isso e, mais uma vez, como vocês acabaram de ouvir a leitura, ele diz: eu não estou encontrando sentido. E eu já expliquei algumas vezes, mas eu preciso repetir. Salomão, no seu livro, tem pegado cada um de nós e puxado para refletirmos sobre o sentido da nossa vida sem Deus. E talvez por isso esse livro seja confuso para algumas pessoas entenderem, porque é um livro da palavra de Deus. Mas é um livro que te chama dizendo: ei, vem cá. Comece a observar o mundo, e ele usa a expressão
na perspectiva debaixo do sol. Começa a olhar para o mundo, para o sentido da existência, como alguém que só tem isso que se vê. Aquilo que cientificamente pode ser comprovado. Coloque-se no lugar dessa pessoa e veja como ela vive. É vapor, é transitoriedade, temporalidade. É como tentar segurar vento. Não tem sentido, não tem objetivo. Você não chega em lugar nenhum. E é por isso, então, muitas vezes a descrição de Salomão, ela é um tanto filosófica, ela é abstrata, ela é difícil para nós deglutirmos e entendermos rapidamente, porque ele está levando o povo de Deus a refletir sobre a vida para quem não tem Deus. E você diz, mas qual o objetivo disso? É para que você tenha ainda mais convicção de que sem Deus, a sua vida não tem sentido. E então, agora Salomão, no seu teste, na sua experiência, e ele faz isso chamando você a olhar a vida apenas debaixo do sol. Ele diz, vamos ver se há debaixo do sol, como ele diz no verso 16, sentido nessa vida mundana, humanista, temporária. Se os homens então estão conseguindo evoluir, crescer, conviver bem, se eles estão conseguindo ter algum parâmetro de retidão, de verdade, de justiça. Mas ele diz, vi ainda, ou seja, ele continua, eu vi mais coisa, ainda, debaixo do sol. No mundo sem Deus. Vi ainda que nesse mundo, nessa perspectiva humanista, de que o homem que só olha para si e não para Deus, o homem que vive como um animal racional, fruto da evolução, eu vi que no lugar do juízo reinava maldade. Até os ímpios se sentem injustiçados, eles querem justiça. Ainda que eles usem de mentira, hipocrisia, perversidade e injustiça para obter a sua justiça. E é isso que Salomão nos chama a olhar. No lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, mais maldade. Maldade ainda. Veja, olhando para o mundo aqui sem Deus, irmãos, voltando aqui para o nosso país, para aquilo que nós temos visto ao longo dos anos, da história do nosso país, olhar para essa nossa vida de brasileiro sem Deus, sem esperança, sem expectativa, é sem sentido. O que a gente constata no governo, na condução, de maneira geral, na política do nosso país, é injustiça. E você, então, que tem esperança de ter uma vida melhor, mais produtiva, onde você possa usufruir melhor do fruto do seu trabalho, você começa a ficar desanimado. Você começa a voltar lá para o primeiro sermão, quando eu comentei sobre aquele ratinho que dá volta e não chega em lugar nenhum. É injusto. Exatamente. Sem Deus, irmãos, não tem sentido. É depressão, é tristeza, melancolia, falta de sentido. E hoje eu queria que nós refletíssemos sobre essa busca por justiça. E se você já está aqui há um tempo, você sabe, eu já preguei sobre injustiça e justiça no sentido e na aplicação individualizado. Sobre quando você ou eu nos sentimos injustiçados. E nós pensamos sobre isso à luz da Bíblia. Mas hoje eu queria que nós estivéssemos refletindo dentro daquilo que Salomão nos chama, a pensar sobre a justiça como um órgão da sociedade. As autoridades constituídas por Deus, diz as Escrituras, para julgar a sociedade como um todo. O poder judiciário. Veja, é preciso que nós entendamos que Deus é quem vocaciona. Deus é quem chama. Deus vocacionou, e a Bíblia nos diz isso, Deus vocacionou pessoas para estabelecerem a justiça na sociedade. Deus
os instituiu como autoridade. A justiça, seus juízes, todos os envolvidos, eles deveriam, portanto, ser como um braço de justiça de Deus que é justo. Justíssimo. Quando essa justiça, ou o poder judiciário, não faz isso, o verso 17 aqui nos diz o que acontece com essas pessoas. O justo juiz, o vingador, há de julgar. E essa é a perspectiva acima do sol. Nessa perspectiva aqui, desse tempo, quando um julgamento injusto acontece, qual é a esperança? Mas o Senhor nos traz a sua palavra dizendo, aqui no verso 17, olha para cima do sol. Deus é o justo juiz e Ele há de julgar. Então, ainda que temporariamente, e nós lemos isso no texto, no primeiro texto da nossa liturgia, 1 Pedro capítulo 2, ainda que temporariamente você venha a sofrer por causa da injustiça, tolera, suporta. Cristo suportou, suporte, porque Deus é justo, confie, tenha esperança e viva com base nessa esperança. Não se desespere. Mas ainda assim, irmãos, as Escrituras são muito claras em nos dizer que Deus vocacionou pessoas para o estabelecimento da justiça. O apóstolo Paulo, explicando sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 13, ele está tratando exatamente sobre esse assunto. E lá no verso 3 do capítulo 13 de Romanos, ele diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E aí ele continua explicando, se você faz o bem, não tem por que ter medo. Mas aí a gente olha para a justiça do mundo, e a gente começa a ter medo. Mesmo que nós estejamos fazendo o bem, será que pode acontecer algo que faça com que eu seja condenado injustamente? A justiça é falha. Deus estabelece o preceito, mas o pecado corrompe. O homem segue o caminho do pecado, vira as costas para a verdade, para Deus, perverte a verdade. Eu tive lendo um artigo sobre 100 casos em que as pessoas foram condenadas injustamente. Alguns ficaram presos durante 1 ano, outros 4 anos, 5 anos, até 17 anos. Onde se descobriu então que foi um julgamento errado, a maioria por erro de identificação da pessoa, de reconhecimento. E essas pessoas chegaram a ficar presas 17 anos. Condenaram a pessoa errada. Só no Rio de Janeiro, estima-se que 11 pessoas por ano são presas injustamente. E ficam. E por outro lado, a gente também sabe de algo que acontece quando o ímpio, o errado, o criminoso, não é condenado como deveria. A justiça é falha. A justiça do homem é falha, ainda que a sua estátua de representatividade da justiça seja aquela que você pode ver ali na Praça dos Três Poderes. Aqui em Brasília ela é um pouco diferente da estátua comum que representa a justiça. Se você chegar ali na Praça dos Três Poderes, em frente ao Superior Tribunal, você vai ver ali uma mulher sentada, com os olhos vendados e com a espada no colo. E os olhos vendados, irmãos, são para demonstrar exatamente a imparcialidade no julgamento. Você julga sem olhar a quem, sem ver o suborno, sem interesse. Você procura a verdade. A espada demonstra ali a ordem e o estabelecimento e o poder dessa justiça. A estátua mais comum de representação da justiça é a deusa da justiça, Têmis. E lembra um pouco aquela estátua, mas normalmente ela está em pé e ela carrega também uma balança, para dizer que não tem 2 pesos e 2 medidas. Além de estar vendado, é necessário se ter igualdade, pesos iguais, julgamento honesto, baseado na verdade. Essa é a imagem. Mas você confia a sua vida à justiça humana?
Você acha que é completamente sem falha? Imagina alguém que não tem esperança na justiça divina, na ação de Deus, que vive nesse mundo apenas por aquilo que ele pode ver, tocar e comprovar. E a sua máxima esperança de viver bem, como a gente tem visto no nosso país, em última instância, é a justiça. E quando você começa a perceber que essa justiça erra, onde fica a sua esperança? Onde fica a sua expectativa? Salomão nos chama a olhar para as pessoas que só têm o governo do mundo para os guiar, as leis do mundo para dizer se eles são a favor ou contra o aborto. Ele nos chama a olhar a expectativa e a esperança de alguém que só tem a justiça do mundo como esperança última de ter uma vida reta, protegida. Salomão então retrata isso e diz: eu disse comigo, verso 18, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. E eles vejam que são em si mesmos como animais. E aqui eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o que Salomão está nos chamando a fazer. Ele constatou algo no verso 16, ele fala da expectativa acima do sol, ou seja, em Deus, no verso 17, e aí então no verso 18 ele diz: eu já sei por que Deus fez isso. É para que os homens entendam e percebam que sem Deus, debaixo do sol, de fato, eles são como animais, como a teoria da evolução tanto defende. Você não é o homem feito à imagem e semelhança de Deus, no conselho da Trindade, em amor. Você é um girino que evoluiu, um macaco, que agora tem um tribunal, tem governo, tem leis, tem regras de trânsito. Você é um animal que evoluiu e agora você tem razão. E nessa razão da evolução, na perspectiva abaixo do sol, entenda, é isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. É isso que vocês têm. Animais julgando animais. E eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho sobre as expectativas e perspectivas dos animais. Se você pensar bem, por mais que você ame o seu pet, é um exemplo belíssimo daquilo que Salomão quer nos levar a pensar: a vida debaixo do sol. O seu cachorrinho, ele não está vivendo amargurado, entristecido, por causa dos erros do passado. Ele também não está ansioso sobre a ração que ele tem que comer amanhã. Os animais, eles vivem o presente. Eles vivem a vida debaixo do sol. É naquele tempo. É o que eu estou vivendo no momento. Eles não estão preocupados com uma série de coisas que nós estamos. Por outro lado também, assim como a perspectiva e até mesmo a ciência debaixo do sol diz, eles são animais, nós somos animais, mas nós somos racionais. Então nós temos a capacidade de cognição e de julgamento das coisas, de estabelecimento da verdade. Mas Salomão acabou de dizer que, se a gente confia nisso, a gente olha para o juízo e reina maldade. No lugar da justiça, mais maldade. Nós somos como animais que se devoram, e que quem comanda é quem tem o dente mais afiado, quem é maior. Não tem venda nos olhos ou balança para julgar de forma igualitária. Vence quem é maior, quem tem mais força, quem tem o dente maior. É disso que ele está falando. E então ele começa a nos comparar nessa visão evolucionista, debaixo do sol, mundana, humanista, de que, olha, se bem, verso 19, nós somos mais parecidos com os animais do que
se poderia imaginar. Porque o que sucede com os animais sucede conosco. Veja, o animal morre e ele apodrece. Nós também. A gente vai morrer igualzinho um animal. Qual é a vantagem, então? Se o animal tem fôlego de vida, a gente tem também. E veja, de novo ele está reforçando a ideia. Não tem sopro de vida, não tem a eternidade implantada no coração, como nós vimos no outro sermão. É apenas vida, debaixo do sol. Se o animal tem coração e o coração dele pulsa, eu sou igual ao animal. Ele dorme, ele acorda, ele nasce, ele cresce, ele morre. Eu também. Então nós somos iguais a eles. Qual é a vantagem em ser humano? Na perspectiva evolucionista, nenhuma. Somos apenas girinos evoluídos. Tudo é vaidade, diz Salomão. Eu quero aproveitar esse momento para levar você também à reflexão sobre algo que tem acontecido, que talvez você ainda não tenha refletido, mas é meu papel como seu pastor te alertar. Tudo isso que Salomão tem nos chamado a refletir, e eu tenho falado aqui sobre essa perspectiva humanista, completamente sem Deus. Há um esforço sobre-humano, irmãos, do mundo, em trazer isso para dentro da nossa casa, nós que temos Deus. E várias estratégias são utilizadas, desde o discurso politicamente correto, a nossa língua portuguesa e uma série de coisas, músicas, filmes. Mas há algo que talvez você não tenha pensado sobre o que estão fazendo com a nossa relação com os animais. E veja, eu tenho um cachorrinho de estimação. Eu sempre tive, na verdade. Eu gosto muito. Não tem nenhum problema de ter. Eles são muito legais. E Deus os fez para se relacionarem conosco. Só que o mundo sem Deus tem te proposto a seguinte ideia: para que você quer ter filho? Você pode ser pai de pet. E se eu vejo uma briga na rua e as pessoas ali se esbofeteando, eu pego o celular e filmo. Mas se eu vejo alguém batendo num cachorro, a condenação é certa. A prisão é imediata. Existe uma tentativa de inverter os valores, irmãos, e não pense que isso é uma visão melhor, mais inteligente sobre a nossa relação de maneira mais respeitosa e amorosa com os animais. Não é essa a intenção. A intenção é que você se relacione com o animal em detrimento da sua relação com o outro ser humano. Então, tenha os seus animais, mas trate-os como animais que são. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O seu pet, não. Ainda que ele morra, assim como você vai morrer, e toda a criação, ele tem um propósito diferente do seu. Porque no seu coração foi implantada a eternidade, no coração dele não. E eu não vou entrar no mérito sobre se eles vão para o céu, como que vão, quando que vão. Eu vou deixar para o reverendo José Maria explicar isso para vocês depois. Mas eu tenho certeza que vai ter animal no céu, sim. Porque a Bíblia nos fala disso. Eu não sei se o seu vai estar lá, lembrando de você, como algumas pessoas defendem. Salomão então começa a nos fazer refletir sobre essa nossa similaridade com os animais na perspectiva sem Deus. E de fato, é bem parecido mesmo. E ele diz aí no verso 20, a gente vai para o mesmo lugar, do pó ao pó. A gente veio da terra e volta para a terra, o animal também. Tem como provar cientificamente, ou seja, na visão debaixo do sol, na visão humanista somente, sem Deus. Verso 21, tem como provar
que o homem vai para o céu e o animal vai para outro lugar? Ele diz aí que os filhos dos homens se dirigem para cima quando morrem e os animais para baixo. Tem como provar isso? Cientificamente. Nós, que temos Deus, que temos a revelação de Deus, bem sabemos sobre isso. Mas e quem não crê em Deus? E quem acha que esse livro é apenas um livro escrito por homens? Que contém coisas que podem nos instruir, mas não creem que é a palavra viva e eficaz de Deus? Qual a certeza que você tem? Não tem. Então Salomão começa a nos chamar a pensar sobre essas coisas, mostrando que sem Deus, você é só um animal, ainda que seja racional, mas apenas um animal que veio do pó e vai voltar para o pó. E então no verso 4, por isso eu li aqui até o verso 3 do capítulo 4, veja a reflexão que ele faz, voltando ao raciocínio lá do verso 16 do capítulo 3. Ele diz no verso 1 do capítulo 4, eu vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ou seja, ele volta ao assunto do poder judiciário, daqueles que são vocacionados para estabelecer a justiça. E ele vê opressão, ele vê a lágrima do menor, daquele que é julgado injustamente. Irmãos, entenda, assim como um pastor precisa ser vocacionado por Deus, senão ele não é pastor, ou seja, ele é comissionado, chamado, convocado por Deus para proclamar a verdade, um juiz do mundo é vocacionado, instituído por Deus para estabelecimento da verdade. Se um pastor chamado por Deus para proclamar a verdade mente, ele há de responder seriamente sobre isso, porque ele perverteu a verdade absoluta. Mas se um juiz, ainda que ele não seja crente, é vocacionado por Deus para estabelecer a justiça e ele perverte a verdade, ele recebe suborno e ele estabelece a injustiça, ele também precisa responder sobre isso, porque alguém vai pagar. E é o que as escrituras sempre chamam de oprimido. Houve uma grande deturpação desse nome, especialmente depois de toda a filosofia socialista, comunista, e a forma com que usaram isso até mesmo para deturpar a pedagogia. Mas as escrituras sempre falaram de forma correta sobre os oprimidos e os opressores. E Deus defende o oprimido. Eu quero mencionar aqui o Salmo 140, verso 12, que diz: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Olha a convicção do salmista. Mas eu quero ler ainda outro texto, que deixa ainda mais claro o interesse de Deus, o Criador, sobre esse que é oprimido. Jeremias 21, também verso 12, que diz: ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã, justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Se você digitar essa palavra oprimido numa busca bíblica, você vai encontrar vários e vários textos onde essa verdade é estabelecida. Deus dizendo: eu sou o defensor do oprimido. E quem é opressor contra o mais fraco há de se ver comigo, porque eu sou justo. E então ele se dirige por meio dos profetas à casa de Israel, dizendo: não se igualem àqueles que são do mundo. Sejam justos, promovam a justiça, porque eu estou contando as lágrimas dos que são oprimidos. Ninguém consola, voltando a Eclesiastes. Eu vejo violência na mão dos opressores e ninguém consola os oprimidos. Então Salomão diz:
é mais feliz quem já morreu, que não tem que ver essa tristeza das relações na sociedade, onde aquele que é o maior, o mais poderoso, o mais influente, oprime e suga até as últimas forças daquele que já nasceu fraco, menor. E ele esmigalha. E é isso que você vê no mundo. É isso que a gente vê em todas essas guerras, em toda a história da humanidade. É o grande querendo ser maior, mais poderoso, mais respeitado. A idolatria do poder, do controle. E o oprimido? O oprimido que trabalha, para que eu tenha com que comer caviar. Por meio do profeta Amós, Deus repreende aqueles que se fartam do fruto do trabalho do oprimido. Deus sempre mostrando que o povo de Deus precisa agir com equidade. De fato, como aquela ideia da estátua da justiça, você não julga as coisas avaliando, você deve julgar com igualdade, com os mesmos pesos, as mesmas medidas, com base na verdade e para estabelecimento da verdade. Salomão, então, irmãos, nos leva a essa visão triste e melancólica, que não é só uma visão, é a constatação do mundo que a gente vive. Onde a justiça é injusta. E todo esse questionamento, irmãos, de Salomão, e que às vezes nos incomoda, ele vem do mesmo lugar, da eternidade que foi plantada no nosso coração. A gente olha para tudo isso e diz, tem que ter algo mais. Tem que ter alguém verdadeiro, justo, que há de defender o oprimido, que há de estabelecer a verdade. Tem que existir justiça, porque Deus implantou no nosso coração. O mundo está aí, como eu ilustrei semana passada, muitas vezes como peixe dentro do aquário que não sabe o que é água. Vive no meio, vive guiado pelos valores do mundo e nem sabe disso. Mas nós sabemos que a água do nosso aquário é a adoração a Deus. É nos voltar a Deus, é esperança em Deus, confiança em Deus. E então isso faz todo sentido. Deus colocou a eternidade para que nós esperássemos nele. Ele é maior do que nós. E por isso nós não afundamos nessa visão debaixo do sol. Nós olhamos para cima. Como Salomão solta aqui uma pitada dessa eternidade no verso 17 do capítulo 3. Deus julgará o justo e o perverso. Então, como salmista e alguns profetas, a gente diz, quando, Senhor? A gente já refletiu sobre o tempo também. No tempo certo, na plenitude do tempo perfeito de Deus, Ele há de condenar o que precisa ser condenado e de resgatar aquele que precisa ser resgatado. Sim, eu disse resgatar o que precisa ser resgatado, porque não há um justo sequer. E é sobre isso que eu queria que nós pensássemos por último. Nós temos essa luta em busca de justiça, irmãos. Mas você precisa ser lembrado nessa noite daquele que foi oprimido, humilhado, ultrajado, como diz Isaías. Ninguém fez nada. O único justo, julgado injustamente e condenado, para que você recebesse uma declaração de justo. Não que você seja justo. Por isso você recebe a justificação. É uma declaração de que você foi feito justo porque Cristo pagou pelo seu pecado. Você não é justo. Eu não sou justo. Ele é. E porque ele foi oprimido, porque ele
foi ultrajado. Ele recebeu sobre si a condenação que eu e você deveríamos receber. Você só tem expectativa e esperança de vida nesse mundo desonesto e injusto, irmão, se você crê com toda a sua alma no maior ato injusto já feito nessa terra. A maior injustiça que trouxe para você a declaração da sua salvação, da sua justificação. Já foi pago, você não vai ter que pagar. Você não vai ser cobrado. Quando você vir a injustiça no mundo, então, quando você achar que estão sendo injustos com você, quando você olhar para o nosso país e ver a justiça promovendo a injustiça, lembre-se, você era culpado. Você era inimigo de Deus. E Cristo, o justo, pagou no seu lugar. O apóstolo Pedro nos deixa uma grande esperança cravada, quando ele escreve a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 13, dizendo: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Quero encerrar, irmãos, lendo aqui uma ilustração que eu achei oportuna. E essa ilustração já existe há muito tempo. Ela foi dita, ela não é meramente uma ilustração, é mais uma alegoria. Quando você dá personagem fictícia, ela foi proferida por Thomas Boston, um grande pastor puritano, que viveu no final de 1600 e início de 1700. E Thomas Boston, então, pregando em 2 Coríntios capítulo 3, a sua igreja, ele fez a seguinte alegoria, e eu peço que você esteja atento. Ele diz: as três pessoas da Trindade se reuniram na eternidade. O Pai amou os homens antes da fundação do mundo. Ele os amou com amor eterno. Então, ele, o Pai, disse: eu os amo. Mas eles vão cair em pecado, eles vão falhar, eles vão viver na iniquidade, mas eu os amo com amor eterno. Como eles podem ser resgatados para mim? Então no conselho da Trindade, o Filho disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Filho disse: Pai, eu estou pronto para me casar com a igreja, para ser o marido que santifica a igreja. Então surge ali, junto ao conselho da Trindade, a verdade, a lei e a justiça, que se apresentam naquele diálogo e dizem: esse casamento não pode acontecer. A lei disse: esse casamento não pode acontecer porque eu, a lei, serei desonrada. Como pode haver salvação se a lei é desonrada? Então a justiça disse: se a lei é desonrada, a justiça não foi satisfeita, é impossível haver casamento. Então a verdade bate o martelo dizendo: verdade, concordo, não pode haver matrimônio. Então o Filho, pela segunda vez, diz: eu vou, envia-me a mim. Eu vou cumprir a lei no lugar da igreja, então ela será justificada. Eu vou satisfazer a justiça no lugar dela. Eu vou resgatá-la da morte. A lei disse: se for assim, a lei será cumprida. A justiça disse: a justiça então será estabelecida. E a verdade disse: havendo concordância, está selado o pacto. O problema é que essa noiva que ele vai casar não sabe nada disso. Esse acordo, irmãos, foi feito na eternidade. Então surge o Espírito Santo e diz: eu vou. Envia-me a mim.
Assim que o Filho cumprir toda a obra de justificação e voltar para o Pai, eu vou da parte do Pai. E eu vou conquistar a noiva. Eu vou chegar aos ouvidos dela e dizer que Cristo é aquele que cumpriu a lei e que Ele é poderoso para resgatá-la. Eu vou convencê-la de que ela está em pecado e de que ela precisa dele. Eu vou enviar pregadores para anunciar o evangelho da verdade e justiça para ela. E eles, os pregadores, falarão externamente, e eu, o Espírito Santo, falarei internamente e a convencerei a viver em amor ao Pai que os amou eternamente. Então está selado o acordo. O pacto está firmado.